Nesse mês de outubro, a UniTV, o canal que reúne as instituições de ensino superior de Porto Alegre, se associa a uma comemoração muito importante que ocorre durante esse período. Essa comemoração é a Semana da Asa, o Dia do Aviador. Então, o que muitas vezes se diz é que o mês de outubro, ele, por todas essas razões, ele está, assim, muito ligado à aviação. E eu disse que a UniTV está se associando a essas comemorações, porque nós vamos exatamente hoje tratar aqui, dentro do programa UniTV Entrevistas e Debates, a respeito de um tema que eu tenho absoluta certeza já foi objeto de considerações pela senhora, pelo senhor, enfim, por todos aqueles que acompanham as nossas programações. Vamos falar sobre o medo de voar. Com grande satisfação para nós, a psicóloga, comissária de bordo da Varig, mestranda em Psicologia Social, Rosana Dório. É paulista, não é assim? Paulistana. Paulistana, então é da capital. Não é paulista, porque quando se fala, isso o telespectador sabe, quando se fala em paulista é do estado de São Paulo. Mas ela é paulistana, faz questão de dizer que é da capital. Estamos recebendo, então, uma paulistana aqui no nosso UniTV Entrevistas e Debates. Obrigada. A professora, a psicóloga Rosana Dório, é chefe de comissários nacional e internacional da Varig em São Paulo, tem 18 anos de carreira, atualmente voando o MD-11, instrutora de segurança de voo, autora do primeiro programa de atendimento a passageiros do Brasil a ser desenvolvido pelas companhias aéreas. É psicóloga clínica com atuações especificamente direcionadas a pacientes com medo de voar. A senhora trata exatamente disso, né? No meu consultório especificamente. E durante os voos a senhora, então, também atende aqueles passageiros que têm um certo receio de voar. Com certeza. Então a senhora atua em terra e atua no ar também? Também. É isso aí. O homem, ele nasceu para andar em terra, ou no máximo nadar um pouquinho, mas por que o avião estimula a imprensa de tal maneira? Então aí a gente pode estar se reportando há muitos séculos atrás, milênios talvez, onde você tem o trabalho dos mitos. Exatamente. Que está muito antes da própria ideia de Leonardo da Vinci, de Santos Dumont, onde tem o mito de Ícaro e o mito de Dédalo, onde Ícaro cai porque ele ousou demais voar muito alto, mas Dédalo, que era o pai de Ícaro, e ele constrói as asas para fugir do labirinto, para fugir do Minotauro, juntamente com Ícaro, e ele fala: meu filho, não voa abaixo demais, isso é simbólico, para que as tuas asas não molhem no oceano, mas não voa alto demais, porque senão também o sol derreterá a cera. Então o Ícaro, por ser jovem e ousado, ele voa alto demais e cai, mas o Dédalo, que também voou, continuou voando. Estado positivo, porque são milhares de decolagens e pousos sem acidente. Claro. Mas, no entanto, quando um ocorre, então se reporta inconscientemente ao mito de Ícaro e não ao resultado de Dédalo. Eu gostaria que a psicóloga Rosane falasse um pouco também a respeito da sua experiência no ar, lá, né? como comissária, a respeito de algumas situações, por exemplo, de perigo, como é que reagem os passageiros, enfim, porque aí os comissários de voo são aqueles que têm que prestar aquele atendimento, dar aquela força, não é? Quando foge alguma coisa do normal, assim. Até no próximo bloco a gente vai estar especificamente colocando isso, mas foi justamente por causa dos 18 anos de experiência, porque o comissário está ali diante do passageiro com medo, o passageiro que reage muitas vezes ou calado ou amuado numa poltrona, às vezes agressivo, às vezes bebendo demais, tudo isso de uma forma a fugir desse medo. Mas essa experiência de 18 anos me levou a quê? A procurar trabalhar na clínica, um projeto para as pessoas que têm medo de voar. Porque muitos viajam desconfortavelmente, mas e aqueles que nem sequer mais entram em avião? E essa é a minha grande experiência. É das pessoas que já voavam e acabaram abandonando e hoje acabam se submetendo a viagens de ônibus de horas ou dias para conseguir ir para uma reunião de serviço e algumas vezes perdendo o próprio emprego por não conseguir estar em todos os lugares. Também não é só a questão de voar. Tem gente, por exemplo, que sobe assim num edifício. Eu já acompanhei, por exemplo, um colega meu, vou até pedir
ao telespectador para fazer essa referência. Uma vez na Torre Eiffel, em Paris, junto com uma outra pessoa. Quando chegou lá em cima, eu disse para um colega que estava junto comigo, te segura bem, porque isso aqui é... Ó. E o cara ficou, para com essas brincadeiras, não sei o que. E o cara realmente tinha um problema. É a altura, né? Exatamente. Então, mas a altura. Além da altura, também é um lugar fechado, que isso também muitas vezes vai relembrar alguns medos, e principalmente um lugar sem escape, né? Você está exposto ao social, o avião na verdade reúne uma série de medos, mas o que ela está colocando, e você até na própria torre, né, você coloca, é o seguinte, é que existem graus de medo, né? Você tem o medo que é o natural, que te protege, que evita que você se exponha a riscos iminentes, mas tem aquele grau que passa da preocupação para o grau da perturbação, que é onde ele te impede de você realmente atuar. Esse é o problema. É interessante que é um dos sintomas, a questão do controle, de maior índice no meu consultório. Eles apresentam muito mais a dificuldade de perder o controle da situação, se sentir impotente, não poder fazer nada e não poder descer a hora que querem, né? Muito mais do que medo que o avião caia, medo que o avião balance. Isso existe, mas muito mais a perda do controle, a entrega de si para o outro. Gostaria de ter o depoimento da nossa comissária também, não é? Porque hoje, como se diz, estão integrados todos os funcionários, aqueles que fazem parte da equipe, não é, de voo. Então, entram os comandantes, entram também os comissários. Como é que se processa na prática, O papel comissário? do comissário, você diz? Sim, sim, sim. Então, o que acontece, foi até interessante toda a colocação dos pilotos, porque nós confiamos demais no trabalho dos pilotos, tanto que nós deixamos muitas vezes os familiares e entramos no avião, né, confiantes tanto no equipamento quanto no papel do piloto. Nós conhecemos o trabalho deles. E hoje os treinamentos de comissários, eles são muito específicos também para apoiar a segurança de voo. Então, a cada decolagem, a cada voo, um comissário de bordo, ele faz todo um cheque de emergência na aeronave, ele está muito preparado para ajudar e retirar o passageiro em segurança. E acho que, acima de tudo, é o comissário que está ali olhando nos olhos do passageiro. Enquanto nós confiamos no trabalho do piloto que nos conduz, nós é que estamos ali olhando para o passageiro que tem o medo de voar ou o passageiro que não tem. Então, é preciso que cada vez mais haja a preocupação do desenvolvimento desses profissionais também nesta área comportamental. E a indústria da aviação, da parte de cabine, pelo menos que eu posso estar falando, a indústria de aviação ela tem se desenvolvido muito. Porque a cada incidente que ocorre, o mundo inteiro, todos os órgãos governamentais ou não governamentais vão em busca das causas para que elas possam ser modificadas. Então, na área da cabine de passageiros, o revestimento das poltronas, o revestimento geral da aeronave, com retardo de fogo, com carpetes também que não pegam fogo. Então, toda essa preocupação que a gente não tem quando compra um sofá para dentro de casa, na aeronave tem. Então, a cabine de comando, a cabine de passageiros, ela é muito segura também nesse sentido. Há toda uma preocupação em melhorias da segurança ali dentro. O meio de transporte aéreo é o segundo meio de transporte mais seguro do mundo. Nós só temos o ferroviário, que é o mais... Eu tenho até uma tabela, não sei se... Ferroviário, é? Ferroviário. Exatamente. Exatamente, olha a situação. Ou seja, até os mais seguros, né, conseguem. Então, nós temos... Aqui... Mas toda regra tem a sua exceção, não é? Claro. E então, exatamente, essa exceção é que ocorreu há poucos dias na Inglaterra. Não chega a 1% sim. o acidente de avião. Né? A dificuldade com a aeronave não chega. É o segundo meio de transporte mais seguro do mundo. Que sugestões práticas poderiam ser dadas para aqueles que nos acompanham, para que se tente vencer um pouco o medo de voar, aqueles que têm um medo além dos limites normais? O que se poderia fazer? Ok, eu tenho um trabalho que eu coordeno em São Paulo, na minha clínica, que trabalha as duas classes de pessoas com medo de voar.
Uma classe é aquele que desconhece os fatos, né? Então ele tem medo daquilo que não conhece, ou então ele tem alguma dúvida. Será que quando tem a turbulência é perigoso o avião cair? Então para estas pessoas existe todo um trabalho educacional que minimiza bastante a dúvida e ele já entra rapidamente para o voo. Mas existe também aquela situação onde o medo, o imaginário, ele se interpõe à razão. Normalmente os meus pacientes são pessoas inteligentes, bastante sensíveis, executivos, artistas. Eu tenho uma pessoa que vem de Campinas, outra que vem do Rio de Janeiro, de ônibus, para fazer o tratamento. E muitas vezes, quando eles têm um medo maior que o medo de avião, que é o medo do telefone, por interessante que seja, né? Que é o medo de que alguém telefone convocando imediatamente para uma reunião fora de São Paulo. Então, eles são obrigados a pegar um avião e não conseguem. Então, para estes, tem um trabalho também voltado à desmistificação de alguns fatos, mas principalmente um apoio terapêutico, para que a pessoa consiga dissociar o seu medo do símbolo que foi criado, que é o avião. Normalmente, ao final do trabalho, é visto que não se precisa mais falar de avião, porque o avião passou a ser um símbolo. Então, dissociando o medo do equipamento, você consegue tratar rapidamente dele. Eu lhe pergunto, assim, rapidamente, a senhora já teve alguma situação difícil no ar, não? Olha, pessoas com medo de avião nós nos deparamos todos os dias. Você está falando nesse sentido ou incidentes aéreos? Não seriam bem incidentes, mas alguma situação que fugisse à normalidade. Eu já assim. pousei sem a roda dianteira do avião. E pousou bem. Pousamos bem, nenhum passageiro se machucou. Claro que isso não é uma situação rotineira, chama-se bequilha, se não me engano, que é a roda dianteira, mas todos os passageiros saíram super bem, ninguém se machucou, não aconteceu absolutamente nada. Agora, se estabelece um certo relacionamento durante o voo entre o passageiro e os integrantes da equipe de comissários, não é? Sem dúvida. Normalmente, principalmente as pessoas que carecem mais de atenção, que são estas ou com medo ou doentes, então isso se estabelece um vínculo muito grande. Agora, no consultório, quando nós temos a possibilidade de vencer junto com o paciente o medo do avião, esse vínculo se torna ainda maior. Tanto que quando eles viajam, eu queria tomar a liberdade de mostrar, eles mandam cartões, né? Então eu tenho aqui um que até o símbolo é muito interessante, é o Arco do Triunfo, e ela fala assim, nós tivemos no topo dele, olha só como é interessante, e ela manda esse cartão, tem um outro aqui, que o casal fez a lua de mel, né, e foi para a Disney também mandou. E alguns depoimentos interessantes, rapidamente, que diz assim algumas frases. Eu nunca tinha conseguido passar tão bem como desta vez, até consegui dormir, e o medo foi mínimo perto do que era. E uma carta que eu recebi também dizendo assim, talvez tenha voado não só para o Rio de Janeiro, mas com certeza para uma nova vida. Eu acho que isso é que gratifica muito este trabalho. São coisas interessantes que gratificam qualquer profissional de qualquer atividade. E coloca as pessoas assim, sabendo que é possível vencer. Eu acho que é esse o recado que nós queremos dar. É possível vencer o medo de avião. Eu queria dar uma dica rápida também, além do agradecimento, aproveitando. Qualquer um dos telespectadores que tiver essa dificuldade, fazer algum tipo de exercício de respiração. Parece óbvio demais, mas é exatamente aí que vai circular o nosso equilíbrio físico, através de uma boa respiração. Nós respiramos normalmente só para sobrevivência. Então, ou uma yoga, ou qualquer tipo de exercício que vai te ajudar a respirar melhor. Bem, nós gostaríamos de continuar conversando sobre esse assunto com o telespectador. E eu tenho absoluta certeza, embora nós estejamos separados, nós aqui no estúdio e o senhor, a senhora, aí nas suas casas acompanhando o nosso programa, eu tenho absoluta certeza de que todos gostariam também que esse programa continuasse. Mas o relógio está a indicar que o tempo destinado à UniTV Entrevistas e Debates de hoje está encerrado.